Bom dia, leitores de plantão do Clube de Leitura IEQ. Meu nome é Carlos e hoje eu quero partilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado pelo diabo e hoje eu quero partilhar com vocês 3 coisas que eu aprendo nessa passagem do Evangelho de Mateus. No versículo 1, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E a Bíblia vai dizer que Satanás ele se achega até Jesus e ele começa a tentar a Jesus. E Satanás diz: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, com a sua sabedoria, ele responde: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aqui Jesus Cristo estava citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E aqui novamente Satanás provoca Jesus dizendo: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Aqui Satanás estava usando o livro de Salmos, o capítulo 91, verso 11 e 12. E Jesus, com a sua sabedoria, sabendo que Satanás estava usando esses versículos de forma contra as escrituras, pois nós sabemos que não podemos interpretar um versículo fora do seu contexto. E a Bíblia diz no versículo 7 que Jesus respondeu: as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Esse versículo está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E novamente, pela terceira vez, Satanás provoca Jesus dizendo: eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar. E novamente Jesus cita as escrituras dizendo: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. E o último versículo desse texto diz: então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Aqui nesse texto há diversos aprendizados que nós possamos praticar e aplicar na nossa vida prática. E um dos primeiros ensinamentos que Jesus me ensina aqui nesse texto é que Jesus sabia interpretar as escrituras, pois quando Satanás ele usa as próprias palavras de Deus para que ele pulasse da cidade santa, do lugar mais alto do templo, Jesus Cristo, sabendo que as escrituras e sabendo como Satanás estava usando aquilo fora de contexto, Jesus, conhecendo bem as escrituras, ele vai dizer: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com Jesus é que ele sabia interpretar as escrituras. E como nós iremos aprender a interpretar as escrituras? Interpretando, pois quanto mais contato nós tivermos com as escrituras, mais facilidade e mais prática nós teremos no momento de interpretá-la. A segunda coisa que Jesus me ensina aqui nesse texto é o poder da memorização das escrituras. Pois Jesus não só tinha contato com as escrituras, mas Jesus ele tinha as escrituras memorizadas. E a memorização das escrituras faz com que nós vencemos o diabo no dia mau. Pois se Jesus talvez não soubesse as escrituras, ou até mesmo não tivesse contato com as escrituras, ele não poderia usar esses versículos contra Satanás. Então, Jesus mostra a importância da memorização e como nós iremos memorizar as escrituras, lendo, relendo, repetindo, guardando os versos nas tábuas do nosso coração, a fim de que nós memorizemos as escrituras para que nós possamos vencer o diabo no dia mau. E a terceira coisa que Jesus me ensina é que ele conhecia as escrituras de fato. Ele mesmo vai dizer que o homem ele erra por não conhecer as escrituras. Então Jesus Cristo ele tinha contato diário com a palavra. Então ele sabia interpretar o texto, ele tinha os versículos memorizados e ele também conhecia as escrituras. Eu espero que essa meditação fale com você de alguma maneira, que o Senhor fale no seu coração de uma forma profunda e que nós possamos imitar a Jesus nesses 3 quesitos: em conhecer as escrituras, em memorizar as escrituras
e saber interpretar as Escrituras corretamente, para que nós possamos vencer a nós mesmos e também vencer o dia mal e todas as ciladas e ardilhas de Satanás. Que Deus te abençoe por meio dessa meditação e que você tenha um dia abençoado por Deus.